Boa tarde, amados. Mais uma vez, Buricelli, para mais um assunto, continuando aquele, é mais um assunto polêmico, continuando falando a respeito da Trindade, né? Algumas pessoas me contactaram no Zap, me perguntando por que eu havia feito comparação entre Adão e Eva, com relação à Trindade. Isso eu vou deixar para responder mais à frente. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de ler o texto onde se encontra nas nossas escrituras em Mateus 13, versículo 11. Mateus 13, versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhe é isso concedido. O Pai decidiu dar a seus humildes pequeninos o conhecimento do reino celestial. O Pai, ele escolheu pessoas incultas, pessoas sem reconhecimento social, pessoas marginalizadas pelos padrões da época. Assim como hoje a gente também encontra muitas pessoas que têm pouca influência e são poucos ouvidas, mas é a essas que o Pai tem dado a conhecer a respeito do seu reino. Mais uma vez nós vamos entrar naquele assunto bem polêmico. Eu fiz uma anotação aqui porque até eu mesmo estaria sem saber como começar. Então eu tive que recorrer aos tempos colegiais, ao bom e velho amigo de escola, o caderno, escrito até com caneta vermelha, irmãos, mas o que importa é o que está escrito, é o conteúdo. Eu poderia começar pelos versículos e deixar isso aqui para o final, para que os irmãos comparassem, mas eu vou começar com isso aqui e vou soltando os versículos no decorrer da nossa conversa aqui, irmãos. Espero que o que for relatado aqui alcance o seu coração, possa ser captado pelo seu entendimento, para que você possa ter uma postura diferente ao lado do nosso Criador, ao lado do Yahweh. Sem mais demora, vamos partir para dentro do que está escrito. Não somente o que eu escrevi, mas principalmente para o que a palavra aponta. Nós vamos ver algumas características, algumas colunas, alguns pilares, vamos dizer assim. Alguns pilares da doutrina Trindade. Doutrina essa que é crida pela maioria da cristandade, dizendo assim. Eu vou ler o que eu mesmo escrevi, porque senão eu mesmo me perderia. É muito complexo. É muito complexo. Mas eu escrevi assim, irmãos. Coluna da Trindade. A pessoa trinitariana, é o que eu escrevi aqui, A pessoa trinitariana, ela precisa acreditar nisso que eu vou dizer agora. Ela precisa acreditar nisso que eu vou dizer agora. Crer que são três pessoas que representam um só Deus. Três pessoas, logo, não são uma só. São três deuses. Impossível dizer que três pessoas são uma. Impossível. São uma. São três, mas precisa crer que são três e ao mesmo tempo são um. Três deuses da Trindade, um único propósito. São três e um único propósito. Então,
você é trinitariano, você tem que acreditar nisso aqui. São 3 deuses num único propósito. Complicado, né? Porque 3 seres distintos não pode nunca, jamais ser um só. Tô com a luz bem aqui, ó, em frente ao óculos e tá refletindo aqui, né? Tá refletindo no óculos, mas não tá atrapalhando minha vista, não. O segundo ponto é crer que não há uma hierarquia. Crer que não há uma hierarquia entre eles. Para você que é trinitariano e precisa crer que não há hierarquia entre o Pai, entre eles, né? O Pai, o Filho e o Espírito, porque o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, e o Espírito também não é maior nem do que o Pai, nem do que o Filho. Aí, continuando, é bem complexo, até o escrito dá dor na cabeça. Continuando, diz assim: cada um deles são um Deus e que tem um só propósito. Para você ser trinitariano, precisa crer que na eternidade eles não têm nome. Eles não têm nome. Né? Na eternidade eles não têm nome. Eles são Deus. E eles, aqui na Terra, quando o homem pecou, eles tomaram funções. Eles aqui na Terra, quando o homem pecou, eles tomaram funções. Né? Então houve-se uma reunião entre eles no céu e eles disseram assim: olha, você assume o papel de pai, fica aqui no trono, eu vou assumir o papel de filho, vou descer até a terra e vou morrer por eles. E o outro fala assim: olha, e você será o Espírito Santo. Isso para o trinitariano, tá, pessoal? Isso é só para o trinitariano. Eu vou usar os termos blasfemados mesmo, tá, irmãos? Então, e você vai desempenhar o papel de Espírito Santo, que após a volta do meu filho ou meu braço, você vai descer a terra. Vai descer a terra. Aí ele diz assim: porém, nós 3 estamos interligados. Isso para quem acredita na Trindade. Os 3 tomaram uma função. Na eternidade, o Pai não é Pai, o Filho não é Filho, o Espírito Santo não é Espírito Santo. Os 3 são um único Deus. Assim crê um trinitariano. Outro ponto. Crê que não existe crê que existe um espírito fora do corpo. O trinitariano, ele tem que crer que existe um espírito fora do corpo de Deus. Né? Crê que Deus tem um espírito separado do seu corpo. O Pai é um, o Filho é outro, e esse espírito separado do corpo do Pai. Isso se chama, alguém sabe dizer? Isso se chama espiritismo. Crê que existe um espírito fora do corpo. 1 João 3,16 diz lá, né?
Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Unigênito, a palavra único quer dizer um, e gênito quer dizer gerado. Então é o único e primeiro filho gerado. Yahweh só gerou ele. Mas vamos prosseguir aqui, que aí depois eu falo a respeito de Adão e Eva. O quarto ponto. Crê que Yahushua não é filho do Yahweh. Ou vamos falar para aqueles que ainda estão no sistema religioso. Crê que Jesus não é filho de Deus. Na eternidade, os anjos não conhecem como filho. Por isso é um mistério. A doutrina da Trindade é crida pela maioria dos cristãos. É um mistério igual ao que está escrito na testa da Babilônia, na testa da grande Babilônia. Apocalipse 17, verso 5, depois a gente abre. Essa doutrina tem diversas rachaduras. Essa doutrina tem diversas rachaduras. É uma confusão tentar entender. Mas hoje eu posso dizer para vocês, do fundo do meu coração, vocês não adoram um único Deus. Vocês adoram 3 deuses escondidos atrás de um. Na verdade, é o politeísmo escondido atrás do monoteísmo. Os judeus, os israelitas, os hebreus na época, eles criam um só Deus, um só Criador. As outras culturas, as outras raças, as outras etnias, os outros povos, aldeias, tribos, não importa o nome que vocês queiram dar, tinham suas crenças e não era nenhum só Deus, mas em vários. Temos exemplos do Egito, que tinha os 3 principais, mas tinha muitos outros para ser adorado. Temos Roma, temos Síria, temos Babilônia, temos a Grécia e temos diversas outras culturas, os Incas, os Maias, os Sumerianos e outros mais, os Fenícios. E assim, se eu for ficar tentando trazer o nome de todas elas aqui, vou passar o tempo inteiro tentando trazer e não vou conseguir. Então eles tinham na sua cultura a crença em vários deuses. Cultura essa que foi trazida para o meio daquele povo que adorava um único Criador. E hoje foi entregue, disfarçado, com essa diabólica doutrina da Trindade. Desculpe os termos, mas essa é a verdade. Então, como nós vimos aqui em Mateus 13 e 11, que coube ao Pai dar esse entendimento àqueles que nada têm, dar esse entendimento aos seus pequeninos, aos humildes. Não que eu seja humilde, mas eu sou um pequenino, assim como você me ouve. Assim como você que me ouve também é um pequenino, e creio que também seja humilde. Mas o Pai, o Criador, só nos revelará a sua vontade quando nos decidirmos e nos propusermos em nosso coração buscá-lo com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Porque essa doutrina tem trazido engano para toda a cristandade. Toda a cristandade. E as pessoas, por estarem dormindo, desatentas, não conseguem perceber o engano que essa doutrina gerou e o perigo que elas correm se continuarem. Quando a pessoa me perguntou por que eu havia incluído Adão e Eva
em relação a essa questão da Trindade foi porque o Pai, por meio da criação do homem, ele queria revelar algo mais. Se você não acredita, é. E se você acredita, é. Se você crê ou não, isso não vai fazer diferença. O que é. O Pai, ele tanto revelou por meio da maneira em que ele fez o homem, também como ele revelou pela maneira que ele fez a mulher. Aquela questão de façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, aí a pessoa fala, a Trindade está aqui. Se a Trindade estivesse ali, por que só 2 seres foram criados e não 3? Pensa comigo, meu irmão religioso. Por que só 2 seres foram criados e não 3? Quem seria a semelhança do Espírito? O vento? O sopro, como diz as Escrituras? O vento, na verdade, a palavra espírito, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, tem o mesmo significado. Sopro ou fôlego. E se você quiser incluir o fôlego de vida, pode incluir também. Porque foi isso que ele fez quando ele criou o boneco do barro. Quando ele cria Eva, da costela de Adão, provavelmente ele arrancou uma costela do lado direito de Adão. Foi da mesma forma em que ele gerou o seu filho, do seu lado direito. E por meio de Eva, ele expressa para mim e para você, ele nos revela que por meio de um só vieram a existir todos os que hoje aqui se encontram. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós olharmos lá, Provérbios 8, 22 a 24 ou 28, nós vamos ver, ali não se fala de sabedoria, porque sabedoria ela não se alegra. Mas ali fala de um arquiteto que projetou tudo. Ele arquitetou tudo. A princípio dá a entender que ele fala da sabedoria. Mas ao fim, nós percebemos que ele fala do Filho, que foi gerado, o seu único Filho unigênito, que foi gerado do seu lado. E por meio da criação do homem e da mulher, ele revela para nós que da mesma forma que ele criou um Filho do seu lado, e que por meio desse Filho viria a existir todos os seres que hoje se encontram nesse planeta. Ele representou isso na criação do homem através de Adão e Eva. E se ali houvesse Trindade, por que não 3 e só 2? Pensa comigo, você que é meu irmão religioso. Vamos para dentro das Escrituras e vamos dar uma analisada em alguns textos que eu fiz anotações aqui. Mais uma vez, o bom e o clareador, né? Como diz um senhor aqui que eu respeito muito e considero o irmão Aldir. Vamos dar uma olhadinha lá em Colossenses 2:2. Colossenses 2:2. Colossenses 2 passei e foi batido, pessoal. Mas já abri em cima dele agora. Diz assim, a Bíblia do Almeida, tá, pessoal? Para ficar mais claro o entendimento aí, porque teve pessoas que falaram, lê na Bíblia normal, que não sei o quê. Bom, para você, meu irmão, que pediu. Para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da fonte, da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo,
Alguém entendeu o que o filho veio fazer? Né? Por que para os judeus, por que os judeus nunca entenderam que Yahushua, Jesus para você, meu amigo religioso, por que os judeus nunca entenderam a vida de Cristo e nunca entenderam e por isso mesmo não o receberam? Porque eles não compreenderam qual era o mistério do Criador. O mistério do Criador era o seu próprio Filho. Porque ao Filho, o Pai entregou todo o seu poder, toda a sua autoridade. E por isso ele fazia aqueles feitos. Por isso ele realizava aquelas obras. Então os judeus eles não compreendiam isso. Eles não conseguiram compreender que ali era o mistério. Era o Pai sendo revelado através do Filho. Mas nós vamos ver um outro texto, para não ficar pensando que é eu que estou inventando coisas. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, ou seja, que habita em algum lugar que homem nenhum tem acesso, na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno, assim seja. Homem algum jamais viu e é incapaz de ver. Tem mais um texto. Timóteo 2, verso 1. É 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exortos que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Judas 1, verso 4. Nós estamos vendo aqui que no Timóteo 2:1 é alguém que intercede, né? Nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Judas 1:4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, transformando libertinagem em graça, em benevolência de nosso Criador, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, para você religioso. Negam o nosso único soberano Senhor Yahushua. Eu quero parar aqui para a gente trazer uma reflexão. Em 1 Timóteo 2,5, nós vimos que eles teria
esse caráter aqui. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui, no finalzinho, diz assim que homens ímpios que transformaram a libertinagem em benevolência de nosso Criador e negam nosso único soberano Senhor Yahushua. Aqui está falando de algo que aconteceu. Se nós olharmos lá em Daniel 7:25, vamos abrir? Antes que eu comece a falar aqui. Vamos abrir Daniel 7:25. Só para a gente entender do que estamos falando. Daniel 7, verso 25. Ezequiel, Daniel 7. Aleluia. Em cima dele. Para cima dele, né? Vamos lá. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e as leis. Os santos lhe serão entregues por um tempo nas suas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Houve um período da história da raça humana, um período de perseguição, em que os santos do Altíssimo foram perseguidos. Eles proferiram palavra contra o Altíssimo, não os santos dele, não os separados dele. Proferiram palavra contra o Altíssimo. Venceram os seus santos, matando e espalhando ele pelos 4 cantos da terra. E após ter feito isso, eles mudaram os tempos e as leis. Ou seja, mudaram as festas, mudaram as leis, né? Mudaram os tempos. E introduziram ensinamentos errôneos. E ai daquele que não se submetesse aos novos dogmas que estavam estabelecidos como doutrina. Doutrina essas que foram trazidas não da vontade do Pai. Mas o Pai aqui, ele nos revela o que haveria de acontecer. Em que os hebreus foram perseguidos, mortos pelo poder católico romano. E nesse momento eles são espalhados. Então, aqueles que ficam, mudam os hábitos, a cultura, muda-se os tempos, muda-se as leis, ou seja, muda-se as festas. Hoje nós vemos a Igreja Católica cumprindo as festas, mas festas bem pagãs, diferente daquelas que os hebreus realizavam, né? Hoje eles fazem festa, mas é diferente. São festas mundanas. E eles introduziram as doutrinas que eles quiseram. E aquele que se rebelasse contra, teriam suas vidas ceifadas. Aconteceu com três tribos bárbaras na Europa: Vândalos, Eros e Ostrogodos. Tiveram sua extinção decretada por não se unirem a eles, porque eles eram povos arianos, criam num único Criador e num único mediador entre o Pai e os homens. E eles, por se recusarem a se submeter a esse novo dogma estabelecido pelo poder papal da época, tiveram a sua extinção decretada. E hoje só se sobra o nome para contar a história. Eles não estão aqui para brincar. E eu muito menos estou aqui para brincar com você. Porque é necessário que tenhamos os olhos abertos. É necessário que tenhamos os olhos abertos, mas o coração quebrantado diante do Pai.
Porque se formos altivos de coração, nada ele poderá fazer por nós. Então, alguém cuidou de mudar os tempos e as leis. E nesse período mudaram-se também muitas outras coisas. Coisas que não faziam parte da lei hoje fazem parte. Na verdade, não fazem parte. Foram colocadas como se fosse para fazer, mas não fazem parte. Mais uma vez, meus amados, isso prova que foi mexido aqui na lei. Essa lei está toda burlada pelo poder diabólico do mal. Homens intencionados pelo próprio Ra-Satã, usado por ele, para modificar os tempos, para modificar as leis e para trazer perturbação sobre toda a raça humana e deixá-las alienada, sem saber onde buscar o verdadeiro Criador. E fazendo assim grande estrago na história da raça humana. Mas vamos prosseguir agora para o que eu ia dizer. Fizeram tudo isso e introduziram mais um personagem na divindade. Como eu havia dito, o Pai, quando disse façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, só criou 2 seres. Se fosse ali 3 pessoas, como diz os trinitarianos, que acreditam em 3 pessoas, que ao mesmo tempo é uma, só no propósito, ou seja, eles adoram vários deuses em forma de um. Ou seja, é como se fosse um dragão de 7 cabeças, só que nesse caso é 3 cabeças. Eu lembro de um videocassete que na época de 92, 94, tinha o de 3 cabeças e o de 7 cabeças. Um representava a Trindade, o outro representava Tiamat. Interessante isso. Mas alguém foi introduzido, e esse alguém não faz parte da divindade. Esse alguém não faz parte da divindade. Vamos ver lá em Salmos 90 algumas definições para que a gente possa entender melhor o assunto. Abra aí sua Bíblia em Salmo 90, verso 2. Eu poderia citar aqui de cor, mas vamos abrir para que não haja, para que eu também não venha errar, né? Salmo 90, versos 2. A palavra diz assim, irmãos: Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, desde a eternidade, tu és Deus, tu és o Criador. Antes que se houvesse montes e céus e a terra, né? Antes que se houvesse tudo, ele de eternidade, desde a eternidade, ele já era o Criador. Agora vamos lá em 1 Timóteo 1,17. Isso aqui se refere ao Pai. Isso aqui é uma definição do Pai. Mas a gente vai ver do Filho e do Espírito também. Para a gente deixar bem claro essa questão. Primeira Timóteo 1,17. Tem hora que parece que as folhas da escritura aqui cola. 1,17. Estou falando que tem hora que parece que cola? A palavra diz assim: assim é o Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, Criador único, honra e esplendor pelo século dos séculos, assim seja. Essa é a definição do Pai. Antes que houvesse monte e se formasse a terra, tu já
já era, de eternidade em eternidade. E diz aqui que assim é o Rei eterno, imortal e invisível, o Deus único, honra, poder e glória para o século dos séculos. Ou seja, ele já existia. Ele já existia. Essa é a definição do Pai. Vamos dar uma olhadinha na definição do Filho. Abre sua Bíblia comigo, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 1, 14 e 15. A palavra diz assim, irmãos: no qual temos remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Lembra que eu falei primogênito? Uni vem de único, gênito de gerado, único gerado pelo Pai. Então, ele é o princípio, ele é o primogênito de toda a criação. Mas a gente pode olhar mais um texto. Vamos lá em Apocalipse 3, verso 14. Vou pegar 2 versículos. Do Espírito Santo, para nós termos uma compreensão melhor, vou pegar 3. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isto, assim diz, assim seja. Né? Vamos lá, vamos abrir. Fica mais bonito lido. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o assim seja, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh, de Deus, do Criador, a criação de Yahweh. Vamos ver lá o Espírito Santo? Que tal você abrir sua Bíblia aí comigo em Salmos 104, versos 29 e verso 30. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia o teu espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Mais um texto, Atos 7, 5, 5. E depois a gente finaliza com mais um textozinho que eu acho que é mais interessante ainda do que esse Atos 7:5:5. Mas isso aqui ajuda a compreensão da definição de quem são eles. Atos 7, verso 5:5. Diz assim, irmãos: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, como está escrito aqui, fitou os olhos no céu e viu o poder de Yahweh e Yahushua que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Yahweh. Mas esse texto aqui, se não ficou claro para você, Estevão estava cheio do Espírito, como se ele tivesse enchido o pulmão e exclamado. Foi talvez as últimas palavras dele ao invés do suspiro. Mas vamos ver aqui. João, Evangelho de João, 20, 21 e 22. E por coincidência eu abri em cima. Peguei uma quantidade de folha aqui e caiu em cima. Diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, Yahushua: outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Aí aqui a palavra santo está incluída. Recebam o Espírito Santo.
Ou seja, receba o Espírito que habita em mim, o Espírito de meu Pai, ou o meu próprio Espírito. Nós vimos no começo que tem pessoas mal intencionadas que mudou e substituiu, gerando mais um intermediador. Vamos ver se existe mesmo mais um intermediador? Acho que não, né? Timóteo 2,5. Timóteo 2,5 diz assim, 1 Timóteo, tá, irmão? Fala Timóteo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. E aí, não para aqui. Esse mediador tem nome. Aí aqui está escrito assim, Cristo Jesus, homem. Ou seja, pois há um só mediador entre o Pai e os homens. E Yahushua, homem. Mas a Trindade, ela introduz um outro, sutilmente para aqueles que estão lá. Mas para nós que não cremos na Trindade, nós conseguimos perceber o grande engano do qual os nossos irmãos adormecidos não compreendem. Eu peço a você total atenção ao que as Escrituras dizem, para que você não seja enganado por mais tempo. Mas eu peço a você que se desperte, pegue suas escrituras e leia por você mesmo. E você verá que nada do que você ouve onde você vai fala dela com verdade. Mas fala dela como lhe apraz falar. Vamos ver mais textos, irmão. Lá em Romanos 8:26, a gente vai se deparar com essa situação aqui, ó. Uma aberração que foi colocada, né? A gente vai se deparar com isso. Romanos 8:26. Ah, irmãos, eu não sou teólogo. Eu falo para minha esposa, eu sou como Moisés. Não sei falar. Mas o meu Arão, que seria ela, não quer falar por mim. Então eu não posso ficar calado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui chamado para isso. Moisés, ele não teria outra escapatória. Só que o pai foi benevolente com ele, atendendo ao seu pedido e colocando alguém para que o apoiasse. Eu estou aqui sem o apoio da minha esposa, sem o apoio de muitas pessoas da qual poderiam me apoiar. Mas eu não vou fugir da responsabilidade da qual Yahweh me deu, da qual Yahushua me trouxe, né? Ele colocou em minhas mãos e falou, dá teu jeito. Ore ao Pai, pedindo mais trabalhadores, porque essa área é grande. Poucos são os ceifeiros. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 8:26, exatamente. Diz assim, irmãos, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí você fala, pronto, tá vendo aí? O Espírito, mas aqui não determinou, não disse Espírito Santo. E a Yahushua não tem um espírito fora de seu corpo. Lá em Mateus 27:50, nós vamos nos deparar com isso aqui. Rapaz, eu abri em cima, aleluia! Louvado seja Iá. 27:50, olha quantas folhas eu tive que pegar e abriu em cima. E não tem nada marcado não, tá, irmãos? 27, verso 50. Jesus
clamou outra vez com grande voz: vos entrego o Espírito. Em algumas outras traduções vai estar escrito assim: Jesus exclamou em grande voz e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando ele está ali a dar o seu último suspiro, ele entrega o Espírito na mão de seu Pai. Ele não se auto-ressuscita. Ele entrega o Espírito na mão de seu Pai, que a seu tempo o ressuscitaria, cumprindo assim as Escrituras. Tanto é que depois em Romanos mesmo nós vamos ver que ele, e Deus a quem ressuscitou Jesus entre os mortos, né? Nós vamos ver isso lá em Romanos também. Ele não se auto-ressuscita. Ele entrega o Espírito na mão do Pai. E o Pai, a seu tempo, cumprindo ali a profecia das Escrituras, o ressuscitaria. Então ele não tem um espírito fora do corpo. Porque se tivesse, isso seria espiritismo. Então a gente vai olhar mais um textozinho aqui. Lá em Êxodo 23, 20. Vamos abrir? Eu não lembro o que está escrito, mas eu dei uma lida. Êxodo 23, 20. E isso aqui é uma coisa que corrobora para aquilo que hoje nós dizemos, Yahushua, ele tem o nome do Pai. 23, verso 20 de Êxodo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aí diz assim: guarda diante de ti e ouve a sua voz. Não rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Pois nele está o meu nome, Yahushua. Yahu salva. Mas agora vamos lá para 1 Pedro 1, verso 11. Lembrando que estamos falando da Trindade, tá, irmãos? 1 Pedro 1, 11. Tiago Predo. Vamos lá no Pedro. Diz assim, irmãos. 1, 11. Investigando atentamente a qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam e sobre o esplendor que os seguiriam. O Espírito é o Espírito do Filho que intercede por nós, porque só Ele morreu pelos nossos pecados, só Ele viveu e sentiu o que hoje nós vivemos. Só Ele pode ser o mediador. E só Ele pode ser o intercessor. Porque só Ele viveu essa experiência ruim que nós vivemos hoje. E quando nós colocamos um outro ser como mediador entre nós e o Pai, como diz o trinitariano, que o Espírito Santo é um Deus, que o Filho é um Deus, que o Pai é um Deus, eu estou gerando uma blasfêmia. Eu estou dizendo que Ele não é o meu Salvador.
Eu estou substituindo meu Salvador por um ser que foi introduzido. Pense nisso. Se houvesse três, teriam 3 seres criados, porque seriam conforme a semelhança de cada um que ali se encontrava. Até quando você vai continuar? Eu não consigo falar desses temas porque me constrange. Me constrange. É muito forte. Primeiro ele fala comigo. E de mim para vocês. Até quando vocês vão se permitir ser enganados? Satanás foi vencido, vocês são maiores, vocês são vencedores diante dele. Eu não estou aqui emocionado porque estou querendo forjar para que vocês assistam meu vídeo e se comovam junto comigo, não. É porque é difícil ver vocês se manterem debaixo de tamanho engano. O Pai, ele tem chamado, e aqueles que ouvirem a sua voz. Na verdade, a Rússia tem chamado. E aqueles que ouvirem a sua voz receberão luz para andar nesse mundo de trevas. E estarão debaixo da sua proteção. Meus irmãos, acordem, só há 2. Só há 2. Não deixe que o inimigo vença vocês por causa do orgulho, por causa da altivez, da soberba. Como diz Estevão, né? Vós incircunciso de corações, de dura cerviz. Quebrantem-se diante do Altíssimo. Quebrantem-se. E despertem. Peça ao Pai, peça ao Filho. Nós vamos ver aqui mais uma passagem onde consiste a vida eterna. João 17, vamos ler lá de 1 ao 3, para nós vermos que somos só 2 pessoas. João 17, de 1 a 3. Hoje eu estou com fome de escritura, irmãos. Estou com fome de escritura. Como eu nunca tive em 21 anos de vida religiosa. Mas hoje eu não busco isso porque é de mim mesmo. Não. Porque Yahushua está ao comando, está no comando da minha vida. O Espírito que estava sobre eles também está sobre mim, para alcançar o seu coração. Como eu estou dizendo aqui, João 17, vamos ver, de 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho. Vou colocar aqui a palavra correta. Exalta teu filho, para que o filho te exalte a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida a todos os que lhe deste. O Pai concedeu ao Filho autoridade, poder, todo o poder do Pai. Como eu disse, os judeus, os hebreus, eles nunca compreenderam o mistério do Yahweh, porque eles nunca receberam, nunca aceitaram o seu Filho. E o mistério do Pai era o seu próprio Filho. Assim ele revela aqui. Lá em Timóteo 1, ele disse, né,
que o mistério de Deus, Cristo, e aqui ele revela por que ele era um mistério, porque o Pai entregou a ele todo o poder e toda a autoridade, para que ele desse vida aos homens que ele lhe deste. Aí vem agora a questão de onde consiste, de onde temos a verdadeira vida eterna. Consiste daqui ela. E a vida eterna é esta, dois pontos e vírgula, ou dois pontos, que te conheçam a ti, vírgula, o único Criador, aqui está Deus, o único Criador verdadeiro, vírgula, e a Yahushua, a quem tu enviaste. Então nós vimos que tem vírgulas. O único Criador verdadeiro, vírgula. Então que história é essa de que tem três deuses? O Shemar Israel, Deuteronômio 4:6. Ouve Israel, o Criador nosso Altíssimo é o único. Mas aí vem homens com sabedoria, muda-se os tempos e as leis, conforme lá em Daniel, e lá em Romanos 1, 20, de 25, acho, 22, sei lá, não lembro aqui agora, porque são muitos textos, de 20 a 25, 26, diz que mudaram as verdades do Pai em mentira e amaram e serviram mais a criatura. Ou seja, esses homens, influenciados por essa criatura, deixaram o seu amor pelo eterno e serviram a criatura fazendo a sua vontade. Então, temos mais um textozinho para ler? Não, acabou aqui, irmãos. Até quando? Crer na Trindade é algo absurdo, você tem que somente crer, sem mesmo questionar, sem nem mesmo compreender. Então a pessoa que crê na Trindade, ela tem que crer que três seres são um só propósito, que esses seres se vestiram de funções, um seria o Pai, o outro seria o Filho e o outro seria o Espírito Santo. O outro seria o Espírito Santo, e que esse Deus tem um espírito que vagueia fora do seu corpo, isso é espiritismo, e que o Filho, ele só é filho aqui, mas na eternidade ele não é filho, porque na eternidade ele é Deus. Os anjos não o reconhecem, quer dizer, na verdade é os mensageiros, né? Como eu disse, a letra J não existe no hebraico, e então eles jamais escreveriam dessa forma. Os mensageiros não o reconhece como filho, porque ele é Deus, assim, porque a Trindade diz assim. Então nós pegamos muitas rupturas que existem nessa Trindade. Como nós vimos a definição do Pai, do Filho e do Espírito, o Pai, antes que se houvesse montes e a terra e tudo que nele existisse, ele já era Deus, ele já era o Criador. O Filho, conforme nós vimos lá em Colossenses 1,14, que temos nele a remissão do pecado e ele é o primogênito de toda a criação, então ele tem um princípio. E o Espírito Santo, que é o Espírito do Altíssimo, o Espírito dos dois, nós vimos que lá em Salmo, se vira-lhes o rosto, se tira-lhes alguma coisa, eles perturbam-se, e se tira-lhe o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Se tira-lhe a respiração, eles morrem e voltam ao pó. E lá em João 20, 21 e 22, nós vimos que ele diz: Pai seja convosco, e assim como ele foi enviado, ele também nos envia. E depois de haver dito isso, ele sopra e diz aos seus discípulos: recebam o Espírito. E aí alguém intencionado inclui a palavra santo. Mais uma coisa, atentem.
Esse tema não acabou aqui agora. Aqueles que tiverem sede e quiserem andar na luz, tem que abrir o coração. Abrir mão do que aprendeu até hoje no sistema religioso, porque tudo quanto vocês aprenderam lá dentro não traz a verdade absoluta. Então vocês têm que reconhecerem, deixarem de ser orgulhosos. Eu, depois de 21 anos, eu tive que zerar, tive que formatar. Hoje eu sou um ser formatado, depois de 21 anos rodando um sistema. Faça como eu. Junte-se a nós, o povo de Arusha ama vocês. E Arusha lhes ama e nós também amamos vocês. Um beijo de Arusha e a paz no coração.